Naquele tempo, quando Israel ainda lutava para se firmar como nação, o medo se espalhou como uma sombra sobre o povo. Do outro lado do vale, o exército dos filisteus se posicionava, e entre eles havia um guerreiro diferente de todos os outros. Seu nome era Golias, um gigante, um homem tão alto que parecia tocar o céu, coberto por uma armadura pesada, carregando uma lança enorme, e com uma voz que ecoava pelo vale como um trovão. Todos os dias, Golias avançava e gritava desafios contra Israel, zombando do povo e do Deus que eles serviam. Ele dizia que não havia ninguém capaz de enfrentá-lo. Os soldados de Israel ouviam, tremiam e recuavam. Até o rei Saul, escolhido para liderar, se escondia atrás do medo. Enquanto isso, longe do campo de batalha, havia um jovem pastor cuidando das ovelhas de seu pai. Seu nome era Davi. Ele não era guerreiro, não usava armadura e não tinha experiência em batalhas. Mas tinha algo que ninguém ali parecia ter naquele momento: fé. Um dia, Davi foi enviado por seu pai para levar comida aos seus irmãos que estavam no exército. Ao chegar ao acampamento, ele ouviu os gritos de Golias e percebeu o pavor nos rostos dos soldados. Davi não entendeu aquele medo. Ele se perguntou por que ninguém estava disposto a defender a honra de Deus. Para ele, aquele gigante não era invencível. Era apenas um homem desafiando algo muito maior do que ele. Quando Davi começou a falar sobre enfrentar Golias, muitos riram. Disseram que ele era apenas um garoto, pequeno, fraco, sem chance alguma. Mesmo assim, Davi foi levado até o rei Saul. Saul tentou convencê-lo a desistir, dizendo que Golias era um guerreiro desde a juventude, enquanto Davi não passava de um pastor. Mas Davi respondeu com confiança. Ele contou que, enquanto cuidava das ovelhas, já havia enfrentado leões e ursos, e que Deus sempre o livrou. Disse que aquele mesmo Deus o livraria do gigante. Saul, sem muitas opções, permitiu que Davi fosse. Tentou vestir nele uma armadura, mas Davi não conseguiu nem andar com ela. Então retirou tudo, pegou apenas seu cajado, sua funda e 5 pedras lisas do riacho. Ao caminhar em direção a Golias, o gigante riu, zombou dele. Disse que Davi parecia um menino vindo brincar, não um guerreiro pronto para lutar. Mas Davi respondeu com palavras que atravessaram gerações. Ele disse que Golias vinha com espada e lança, mas ele vinha em nome do Senhor dos Exércitos. Naquele instante, Davi não via um gigante impossível. Ele via um obstáculo pequeno diante de um Deus grande. Quando Golias avançou, Davi correu em sua direção. Colocou uma pedra na funda, girou com força e lançou. A pedra voou pelo ar e atingiu a testa de Golias. O gigante caiu com o rosto no chão. O silêncio tomou conta do vale. Em poucos segundos, aquilo que parecia impossível havia acontecido. Um jovem pastor derrotou o maior guerreiro dos filisteus. O medo mudou de lado. Os filisteus fugiram, e Israel avançou em vitória. Aquela batalha não foi vencida pela força física, nem por armas, nem por experiência militar. Foi vencida pela fé. Davi mostrou que confiar em Deus muda a forma como enxergamos nossos gigantes. Às vezes, o que paralisa não é o tamanho do problema, mas o tamanho da nossa confiança. A história de Davi e Golias nos lembra que não importa quão grande seja o desafio, quando a fé guia os passos, até o impossível pode cair diante de uma simples pedra lançada com coragem.